Nesta aula número 4 da série sobre fundamentos da teoria de preços, vamos estudar um pouco a curva de oferta. A gente não vai aqui derivar matematicamente, a curva de oferta com custo variável médio, custo marginal, etc., tal como a gente faz na sala de aula. Aqui a gente está preocupado em explicar o que está por trás de tudo isso do ponto de vista econômico. Então, vimos numa das aulas anteriores o conceito de valoração marginal. Então, esquece o conceito de utilidade marginal. Isso é do modelo. O economista usa a ideia de valoração marginal. Então, somente relembrando o que nós vimos aqui, a gente viu os chamados princípios do homem econômico, na aula anterior, e aqueles postulados que foram retirados do Altian, do Armin Altian. Cada pessoa deseja uma multiplicidade de bens, a gente precisa pelo menos 2 bens para dar significado à noção de valor, porque o valor marginal de um bem é o quanto de outros bens que o indivíduo está disposto a sacrificar em troca dessa unidade adicional do bem em questão no período. Segundo postulado, para cada pessoa, alguns bens são escassos e a noção de escassez tem a ver com o sacrifício associado ao ato da escolha. Não tem a ver com quantidade limitada, pequena. É o sacrifício incorrido. O que acontece é que quando você tem uma quantidade disponível no período menor do que a desejada, é claro, as pessoas vão disputar essas quantidades e vão incorrer em sacrifícios. Então, a gente diz que tem escassez. Mas a quantidade disponível pode ser maior do que a desejada e, mesmo assim, o indivíduo tem que incorrer em sacrifícios para obter aquela coisa desejada. Então, dizer simplesmente que a quantidade disponível é maior do que a desejada não basta para você caracterizar, por exemplo, a abundância. Terceiro postulado, o indivíduo está disposto a sacrificar algo de qualquer bem para obter mais de um outro bem. Então, isso acontece em razão da escassez. E aqui tem uma coisa importante, porque a escassez é um conceito relativo. Porque um bem pode ser escasso, mais escasso relativamente a um segundo bem do que em relação a um terceiro, em razão do fato de que o quantum do segundo bem que você está disposto a sacrificar em troca da unidade adicional daquele primeiro bem, é menor do que o quantum do terceiro bem que você está disposto a sacrificar. Quarto postulado, quanto mais se tem de um bem, menor a valoração marginal pessoal desse bem. Então, se você for adquirindo unidades adicionais de um certo bem X e for expressando a valoração marginal desse bem X em relação a um outro bem Y, então, pela primeira unidade adicional, você está disposto a sacrificar um quantum desse bem Y no período, e por 2 unidades a mais, é um quantum maior, porém, na margem é menor do que o primeiro sacrifício, e assim vai diminuindo. É isso que explica o fato de que, normalmente, quando você faz uma curva de indiferença, dá uma linha reta decrescente convexa em relação à origem. E o quinto postulado, nem todas as pessoas têm idênticos padrões de preferência ou idênticas valorações marginais em todos os pontos. Isso é para relembrar o que nós vimos sobre a valoração marginal. Se nós pusermos graficamente, a gente obteria uma configuração semelhante a essa que está aqui, semelhante a essa. É uma curva de utilidade marginal, típica, só que aqui a gente não vai chamar de utilidade marginal, a gente vai chamar de valoração marginal. A gente vai chegar nesse ponto daqui a pouquinho. Antes, porém, é importante esclarecer uma coisa. O conceito de valoração marginal é um conceito relativo. Se o bem que é sacrificado ele tem um preço, é transacionado no mercado via moeda,
Então, esse quantum sacrificado pode vir expresso em termos monetários. É isso que nós chamamos de preço de demanda, que é o preço que o indivíduo está disposto a pagar pela unidade adicional. A gente conhece isso na literatura por disponibilidade marginal a pagar, disposição marginal a pagar. O fato é que o preço que aparece na curva de demanda, ou no gráfico de demanda contra quantidade, a gente já viu que essa quantidade aqui, na verdade, é uma taxa, é uma quantidade por período. Esse preço aqui, ele não é um valor absoluto tampouco, ele é um preço relativamente a um índice de preço de outros bens. Se nós só tivermos um segundo bem, então vai ser o preço relativo, né? E isso pode ser compreendido, por exemplo, quando a gente pega aqui o livro do Gary Becker, Economic Theory, que já foi citado numa aula anterior, de 71, na lição 8, páginas 35 e 36, quando ele fala de curva de demanda, ele diz o seguinte: nós já discutimos duas variáveis na função demanda, preço relativo e renda real. Essa é outra coisa que a gente vai ver também na função demanda, para falar de lei de demanda. Você tem o vetor de preços e tem a renda, isso aqui tem que ser a renda real, não a renda nominal. Tá? Então, isso vai falar depois. Mas, por enquanto, nós estamos olhando o preço. É o preço relativo. Então, a demanda como função de seu próprio preço, a gente chama de demanda direta, né? Esse preço aqui é um preço relativo, não um preço em valor absoluto. Como diz aqui, nós discutimos duas variáveis na função demanda, preço relativo e renda real. A curva de demanda mostra a relação entre preço relativo e quantidade demandada, com a renda real mantida constante. E também no livro do Altian e do Allen, né, que nós já citamos também, University Economics, na terceira edição, capítulo 5, página 60, ele diz: uma mudança no preço significa uma mudança no preço de um bem relativamente aos preços dos outros bens. Se o preço de ovos cai de $1 a dúzia para 90 centavos, e se os outros preços não mudam, permanecem imutáveis, o preço do ovo caiu relativamente aos outros preços. Tá? Então, isso é uma queda tanto no preço nominal em moeda, como também no preço relativo aos preços dos outros bens. Né? Entretanto, se o preço em moeda nominal do leite também caiu de 20 centavos e um quarto, né? 20 centavos o quarto de galão, né? Para 18 centavos, então o preço de ovos e o preço do leite, ambos são menores pela mesma percentagem, de modo que nem o preço relativo, que nenhum preço relativo caiu, né? Um com relação ao outro, né? Então, você permanece com o mesmo preço relativo. Portanto, a gente tem que ter cuidado para não interpretar essa variável preço que aparece aqui com valor nominal. É preço relativo aos outros bens. Tá? Se você só tiver dois bens no seu modelo, é o preço desse bem relativamente ao outro. Se tiver vários bens, você tem que ter um índice de preço dos outros bens aqui, tá? Para você caracterizar o preço desse bem como preço relativo aos outros bens. Essa é a primeira explicação. Agora, vamos para a curva de oferta. Normalmente, a gente aprende que a curva de oferta decorre do problema típico da empresa maximizadora de lucro ou minimizadora de custo. Então, para manter a ideia bem simples, você tem aqui o problema de minimizar o dispêndio da firma com dois fatores de produção, por exemplo, capital é trabalho, o Rzinho é o custo de oportunidade de capital no período, W é o do trabalho, sujeito a um isoquantum, que você tem a função de produção, em função dos dois fatores, produção, capital e trabalho, e você faz a curva de nível que a gente encontra por aí a isoquanta. Eu prefiro chamar isso de isoquantum, é o termo correto, porque o quantum é o singular neutro, né, de quantum, quantidade, né? É uma quantidade que está fixa. Isoquanta é o plural neutro de isoquantum. Então, você tem um isoquantum que está fixo.
Você tem um isoquantum, e você fala o mapa de isoquanta, que são as curvas de isoquanta, né? Então, você tem esse problema, tá? Minimizar o dispêndio da firma. A gente chama a função objetiva de custo, né? Minimizar custo. Aí você encontra a solução do problema, que é a demanda fatorial, como função dos dois fatores, dos parâmetros, né? Os preços fatoriais e da quantidade que está fixa, né? Essa aqui é a demanda fatorial. E se você jogar na função objetiva, você tem o valor mínimo que você procurava. Você escreve isso aqui como função dos parâmetros e chama isso de função custo. Você usa o mesmo nome, custo, mas são duas coisas diferentes, tá? Uma coisa é a função objetiva, outra coisa é a função valor, que é a função objetiva avaliada na solução. A gente costuma chamar tudo de custo, mas a gente tem que entender a diferença. O que a gente está chamando de função custo aqui realmente é a função valor. Agora, se você não se preocupar com os preços fatoriais e enxergar somente como função da quantidade, aí no problema perfeitamente competitivo, em que o preço é tomado como dado, a firma maximiza o seu lucro, você encontra uma relação que é preço igual a custo marginal. Numa outra aula, a gente vai falar sobre o que é realmente competição perfeita e o que justifica o preço como dado. Isso é importante, eu vou alertar aqui, porque desde 1980, a partir de um artigo seminal do Joseph Oostray, no Journal of Economic Theory, o conceito de competição perfeita não é mais aquele que a gente costuma ver, né, de conhecimento perfeito dos preços, o preço é tomado como dado, nada disso. Isso não é o que caracteriza a competição perfeita. Tá? Muito bem. Então, vamos lá. A gente encontra essa relação, preço é igual a custo marginal. E a gente tende a compreender que a função de oferta da firma, ela tem uma natureza tecnológica, ela decorre da tecnologia da firma, que está descrita pela sua função de custo. Tá? Mas o que a gente vai argumentar aqui é que a tecnologia tem um papel instrumental. Na verdade, a função de custo tem uma outra leitura econômica, mais primordial, anterior a essa que a gente tem, que é a leitura baseada na tecnologia de produção, ou, em particular, aqui na função custo, que está descrevendo essa tecnologia. A empresa, quando vai produzir a primeira unidade do bem, tá? Essa primeira unidade aqui, ela tem que deslocar recursos da economia. Ela tem que deslocar recursos da economia. Então, ela tem que contratar fatores de produção. Tá? Quem detém esses fatores de produção? A sociedade. Então, todos os fatores de produção que podem ser utilizados na produção desse bem X que está aqui, vamos chamar esse bem de quantidade de Q, né? A quantidade de um certo bem. Tá? Bem que está expresso na quantidade Q. Né? Todos os fatores que entram na tecnologia de produção desse bem, expressam quantidade Q, que é essa quantidade que está aqui embaixo, eles pertencem à sociedade. São pessoas na sociedade que detêm o capital, detêm o trabalho, as máquinas. Então, quando esse produtor vai produzir a primeira unidade, ele tem que contratar esses recursos, esses insumos com a sociedade. Então, aqui eu coloquei, tá, de maneira bem didática, a valoração marginal que a sociedade atribui a esses recursos. Então, vamos simplificar dizendo que esses recursos são unidimensionais, é um fator apenas, né? Então, se tiver o capital que está fixo, é só o trabalho, né? Então, um outro fator qualquer. Então, a sociedade tem todos esses recursos nos seus melhores usos. Quando a firma contrata esses recursos, a sociedade vai sacrificar um pouco dessa quantidade que ela tem
numa magnitude grande, 4 unidades. Então, a valoração marginal dessa última unidade é pequena. Então, a sociedade, quando aceita transferir esses recursos para a produção dessa mercadoria, sacrifica os seus melhores usos alternativos. O valor que a sociedade atribui a esses melhores usos alternativos que são sacrificados vão se expressar nos preços fatoriais que a sociedade cobra desse produtor. Então, essa valoração marginal, essa última unidade aqui, ela tem que ser paga pelo produtor, de modo a que essa transferência expresse uma indiferença da sociedade, né? Porque o produtor quer pagar o mínimo possível, então ele paga de modo a que a sociedade fique indiferente entre transferir esse montículo de recursos para a produção dessa primeira unidade ou não. Então, é essa altura aqui que se reflete no custo incremental da primeira unidade. Tá? Se a firma tivesse que deslocar 2 unidades de recursos, né, na margem, teria que contratar também esta outra unidade aqui, que já tem uma valoração marginal maior do que a daquela última unidade. Notem que aqui a gente está reduzindo. Então, as valorações marginais das quantidades que são deslocadas para a produção, elas vão aumentando, vão seguindo a curva da direita para a esquerda. E isso aparece aqui, porque esse valor tem que ser pago. Tá? Então, a estratégia ótima é você pagar de modo a deixar a sociedade indiferente entre transferir esses recursos daqui para a produção da segunda unidade. E assim por diante. Né? Se a firma precisar aqui, uma terceira unidade, tem que pagar na margem o que a sociedade atribui de valor a esses recursos que são necessários. Então, a curva de oferta acaba se transformando num reflexo especular da curva de valoração marginal da sociedade sobre os recursos que são deslocados da sociedade para a produção de mercadoria. A curva de oferta, ou a curva de custo marginal de produção do bem X, né, chamar de X, ele é um reflexo especular do valor que a sociedade atribui aos recursos que são deslocados de seus melhores usos alternativos na sociedade para a produção de cada unidade do bem X. Então, é como se pegasse essa curva que está aqui e tivesse um espelho, rotacionasse aqui e ela se refletisse justamente desse lado de cá. Qual é o papel da tecnologia de produção? É simplesmente dizer o seguinte, né? Para a produção de cada unidade, quanto de recursos eu preciso deslocar da sociedade? Esse é o papel da tecnologia de produção. Então, a tecnologia de produção tem um papel instrumental, intermediário, porque o custo marginal que o produtor do bem X enfrenta, ele está pagando o valor que a sociedade atribui aos recursos que são deslocados de seus melhores usos alternativos na sociedade, para a produção de cada unidade incremental desse produtor do bem X. O papel da tecnologia é simplesmente especificar o seguinte: para cada unidade do bem X, quanto de recursos eu tenho que deslocar da sociedade. Então, a sociedade vai avaliar quanto isso vale, o quanto ela sacrifica se ela deslocar essa quantidade para a produção da unidade adicional do bem X. Então, esse é o significado da curva de custo marginal do produtor. Tá? Então, a gente não pode se deter no modelo matemático que a gente aprende no livro texto e achar que a curva de oferta, como expressa pela curva de custo marginal no modelo competitivo, ela é um conceito econômico de natureza tecnológica. Não, é um conceito puramente econômico e tem a ver com um aspecto social. É por isso que o John Bates Clark,
um grande marginalista do final do século XIX e início do século XX, ele falou o seguinte, que a demanda é um ato privado, porque o indivíduo consome o pão de manhã e acabou, e a produção tem uma natureza social. Esse é o sentido que ele quis atribuir a essa ideia, né? Porque para produzir, o produtor tem que contratar recursos da sociedade. E a sociedade, na figura dos diversos indivíduos que assinam esse contrato, que transferem os seus recursos para a produção do bem, né? Esses indivíduos fazem parte da sociedade, por isso a produção tem a natureza social, né? E era isso que tínhamos para falar sobre a curva de oferta, né? Relembrando aqui o detalhe que o preço é um conceito relativo também. Fizemos uma revisão da quantidade com taxa de fluxo no período. Relembramos os princípios do homem econômico, e esses princípios, o conceito de valoração marginal, ele serve tanto para a demanda quanto para a oferta também. São princípios universais na teoria econômica. Não tem a ver somente com curva de demanda, mas com qualquer ação econômica, tanto a demanda quanto a produção, né? Então, essa relação, esse outro lado da moeda aparece aqui na relação expressa pelo custo marginal. Até a próxima videoaula.